ainda muitas pessoas que têm essa dificuldade. Eu, em consultório, atendo muitas que têm, né? E muitas vezes há uma certa inadequação do próprio paciente por achar que aquilo que ele sente é totalmente fora do padrão, e na verdade é do ponto de vista do exagero com o qual a pessoa vê aquilo que não lhe agrada, mas que é muito mais comum do que a grande maioria de nós imagina, né? E o quanto que isso faz com que a pessoa seja infeliz, né? Com o quanto que ela sofra, na verdade. Esse é um dos pontos mais, eu acho que mais preocupantes em termos de poder falar disso, de poder tratar melhor essas dificuldades, né? Primeiro eu queria que a José pudesse dar uma boa noite, porque eu já entro e já começo a falar e não paro mais. Não, já falei boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pra gente continuar esse tema, que é um tema... Até eu recebi mensagens dizendo que era comigo, eu não posso perder. Eu também recebi várias mensagens sobre esse. É um tema interessante mesmo. Sim. Até porque, às vezes, o que eu acho, se o paciente ele conseguir verbalizar que ele se acha esquisito, eu acho ótimo. O problema é quando ele não se acha estranho e ele não tem a visão do que está acontecendo. Uhum. Eu acho que aí o problema é um pouquinho pior. Sim. Porque se ele conseguir falar, eu acho que eu sou estranho, e normalmente isso não é detectado pelo paciente, mas sim quem está ao redor do paciente, sim, que começa a perceber que tem alguma coisa errada. Agora, se o paciente não ceder a isso, e aí eu acho que vem um pouco de patologia, porque se ele não conseguir enxergar isso, o distúrbio é um pouco mais forte. Sim, sim. Porque se ele consegue saber que ele tem algo errado, já é alguma coisa, início, né? Sim, já é um início, sem sombra de dúvida. Eu não sei o quanto que vocês conhecem desse termo técnico, né? Dismorfobia de imagem, né? Corporal, mas é o nome técnico dessa distorção de imagem, né? Normalmente, a grande maioria das pessoas conhece o nome de distorção de imagem, né? A maioria conhece por esse nome, mas o nome técnico é esse, né? E hoje, acho que uma das coisas que a gente mais observa é que cada vez mais a gente vive um culto ao corpo, né? Uma propaganda na televisão mostra sempre um corpo magro e sarado. A propaganda da academia é sempre um corpo sarado e magro. A propaganda da margarina, né, é do magro, né? Dificilmente... Não, mas o que eu ia dizer é que assim, a gente já falou sobre isso várias vezes, sim. do que a mídia apregoa como sendo o certo. Sim. Né? E aí, eu peguei uma foto, que é uma coisa interessante, tudo aquilo que a gente fala, veja se vocês vão conseguir ver que é essa discrepância que mais ou menos mostra isso que a Vanessa falou. Olha só, de um lado, várias magrinhas que separaram a gorda. Olha que interessante. Então, assim, mais uma vez, eu que sou gordinha, fico separada da turma dos magros. Sim. Né? Então, isso é a coisa mais frequente que a gente vê. E é daí que eu acho que também começa esse distúrbio. Sem né? dúvida. Todos os problemas que acontecem. A José colocou um aspecto importante. Cada vez mais a gente tem ruas sendo povoadas por gente correndo. Você tem mais academia na rua, né? A cada esquina você tem uma academia. Não que isso não seja importante, que as pessoas se exercitarem não seja importante. Mas... você tem um monte de programas de dieta, você tem... Queriam que mostrasse a imagem novamente. A gente mostra. São aqui, ó. Ui, desculpa, gente. Gordinha aqui, de um lado, magrinhas do outro. Exatamente. Segregação corporal, exatamente. Na verdade, a gente vive segregações de várias maneiras socialmente. E essa é mais uma delas, e que não é recente de maneira nenhuma, nem um pouco recente, não é novo, mas que, assim, é um problema cada vez mais que acaba marcando mais ainda as pessoas, sabe? De que, todo mundo tem que ter esse corpo magro. E não é uma realidade, né?
Vou mostrar a gordinha. Isso que eu ia falar. A Jo pegou uma imagem. Uma imagem que deu ódio na Vanessa. Que deu ódio. Mas olha, gente, vamos combinar que essa gordinha é sexy? Olha isso. Fala sério. E ela tá super acima do peso. Então dá uma olhada nessa gordinha e vê se você não queria até ser uma gordinha dessa. Aí, ó, linda. Tá vendo? Então, assim, não necessariamente o bonito é o magro. Eu volto a dizer que, assim, o que tem que estar bonito, eu quero mostrar uma outra imagem pra vocês. Bem legal, olha só, vê se vocês conseguem ver. Isso era a moça magra. Olha agora que sexy. Olha essa menina aqui que sexy, que já tá até com marquinha de biquíni. Que a gente tava olhando, olha aqui. Linda. Consegue ver? Ela magrinha, que não tava com tudo isso. E olha aqui, olha o tipo dela, o trejeito do cabelo, como deixa ela bem mais bonita. Sim. Então é o que a gente volta a falar. A imagem não é aquela que todo mundo tem. É aquela que você consegue se sentir melhor. Sim. Como você dentro do seu corpo. É isso. Agora, o grande problema, assim, essa alteração de imagem não é só a do corpo. Não. É a do rosto, né? Então, uma coisa, por exemplo, como as pessoas se sentem, né? Olha só, claro que isso aqui é uma caricatura, mas olha, é uma mulher normal, olha, se vendo completamente distorcida. É assim que tudo começa. Então, assim, ela tá vendo, por exemplo, o rosto. Mas a gente pode ver o corpo. Praticamente desfigurado, né? Desfigurado, já com a boca pra lá, pra cá. Então, isso é uma outra transformação. E a coisa que a gente mais vê, que é o que acontece provavelmente com todo mundo, é isso, ó. Sou magra assim, mas já me vejo totalmente... Olha a barriga. Isso é como você tá se vendo. Você, de verdade, é assim, mas a sua mente... vê dessa maneira. Exato. E aí automaticamente você tem que simplesmente, você quer emagrecer porque você acha que você é assim como você se vê, não como você tá. É assim que começa essa alteração de imagem. Ela começa normalmente pouco a pouco. Uma outra moça acabou de falar, né? Eu estou acima do peso, mas me vejo obesa, né? Ou vai numa loja e automaticamente pede o GG, né? Então, assim, essa distorção de imagem, ela começa em algo muito simples, no se olhar no espelho, aonde a realidade não condiz com aquilo que é refletido. E mais do que isso, não é só no reflexo no espelho. Vamos lembrar que o reflexo no espelho é uma imagem que a gente tem aqui na mente. Isso é verdade. A Silvia Popovic, ela costumava dizer que ser gorda era como se fosse falta de educação, né, da pessoa. Lembra da Silvia Popovic? Lembro. Ela tinha um programa na Band. Pra quem é mais novo não sabe nem de quem a gente tá falando aqui. Mas era uma apresentadora de TV que era gordinha e que era uma jornalista extremamente inteligente, que tinha um programa fantástico. E ela costumava dizer isso, que ser gorda era como se fosse falta de educação. Mas ela era gorda. Então, mas que as pessoas encaravam o fato de ser gorda, quem era gordo, como se faltasse até educação na pessoa, não pudesse ser por uma opção. Entendeu? E no caso dela, ela dizia que era uma opção, ela não queria emagrecer. Não, mas o que a gente acho que é bom deixar claro aqui, que assim, uma coisa é a gente ter uma obesidade. Sim. Uma obesidade que assim, ninguém vai ter essa opção. Porque vai alterar seu colesterol, porque vai alterar uma série de coisas. Então, eu acho que essa opção do obeso, sim. Mas o que a gente tá falando, eu acho que aqui, assim, essas imagens que eu mostrei, por exemplo, como essa daqui que eu vou mostrar, olha só. Essa é uma moça bem magra. E olha o tamanho que ela se vê no espelho. Olha até o tamanho do braço. Olha o tamanho do braço, gigante, né? Essa daqui, claro que é uma coisa menor, mas assim, ela se vê menos gorda. Mas isso é o quanto a cabeça dela a ver. Essa cabeça tá pior que aquela. Sim, né? Sim. Porque ela se vê monstra quase, né? Ela se vê 1000 vezes maior. Então, esse que é o problema. Porque o que a gente tá falando aqui... a obesidade não, ela tem que ser tratada, é fato. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos excessos. Tudo que for o excesso entra nessa distorção, né? Que é o que eu comentei de uma vez aqui. A pessoa que anda com uma marmitinha na mão de noite e dia, que não consegue ir num lugar para comer se não levar a sua própria dieta, tá fora também do prumo, sim, né? Sim. Então, assim, por que isso? Porque ela tem uma alteração da imagem do corpo ou do rosto, né?
Então, por isso que às vezes a gente fala que essa alteração é só de corpo, mas ela pode ser de rosto. Sim. Né? Como a gente vê, todas essas pessoas... Ai, essas fotos são chocantes, olha essas. Como a gente pode ver todas essas pessoas que... Olha como era o Michael Jackson, que ele era um menino simpatiquinho, olha o que se transformou. E assim, olha a Donatella, que era uma mulher bem bonita, e olha o que ela se transformou. Na verdade, ela não tem essa noção do que está acontecendo. Sim. Né? Porque, olha, veja isso, gente. Né? São coisas que a gente fala o seguinte, não são bonitas essa coisa. A pessoa se vê, ela se acha bonita nessa distorção. Sim. E a gente fala, acaba sendo até bizarro, exatamente, Joyce. A gente costuma dizer que, assim, tudo isso começa pela autoestima dessa pessoa, né? Ou seja, é a forma como, não só como ela se vê, mas é o valor que ela dá a si própria. E aí esse valor, ele vem só baseado na imagem. Então, se a imagem tá boa, um exemplo muito comum que eu tenho de consultório, tem algumas pessoas que eu atendo, algumas mulheres que eu atendo, na sua grande maioria são mulheres que têm esse tipo de mas distorção. tem homens também, viu? Mas também tem homens, tem homens. num índice menor, né? Normalmente, se a gente for falar de números, é 85% de mulheres para mais ou menos 15%. Isso é uma média, tá? Não é um número fechado, mas é uma média geral. Então, o que acaba acontecendo? São pessoas que a maneira como ela se avalia já é distorcida. Né? Há um sentimento de menos-valia, né? Sempre vale menos do que realmente é. Né? Mas também tudo começa numa infância. Sim. Né? Porque os estudos mostram que, assim, crianças que são pouco elogiadas quando pequenas são pessoas que desenvolvem distúrbios de imagem quando adulto, né? Então, por exemplo, crianças que são pouco abraçadas, pouco beijadas, pouco elogiada. Por exemplo, se você vai corrigir uma criança, eu já vi várias mães assim, nossa, que horrorosa, você tá horrível hoje. Isso é péssimo para a criança, porque ela vai criando imagens de destruição de autoestima, né? Então, isso foi feito um estudo, que essas pessoas que chegam com esses distúrbios de imagem são crianças que tiveram pouco valorização afetiva durante a infância, né? Ou seja, mães de plantão que estão aqui assistindo, lembrem-se, cuidado com a forma como vocês tratam as questões relacionadas aos seus filhos, né? Isso é feio. É muito comum as pessoas dizerem, né? Quando a criança faz alguma coisa que desagrada, que feio. E o gordo? Por que não diz que você tá comendo isso, você vai ficar gorda, você vai ver, viu? Aí ninguém vai gostar de você. Eu já cansei de ouvir isso. Vai comer isso, vai ficar gorda. Olha, na minha academia tem uma menina, uma moça já, né? Ela deve ter uns 45 anos, que ela foi criada com uma mãe obesa. E a mãe dizia pra ela, cuidado pra você não ser obesa. Cuidado pra você não ser obesa. Essa moça, ela é quase uma anoréxica. Então ela chega na academia às 5 horas, ela faz todo dia, ela é super irritada, ela briga com todo mundo, e ela tá numa postura péssima, que não é nem um pouco saudável. Sim. E ela diz isso. Um dia ela começou a ficar um pouco mais calma, eu conversando com ela disse isso, mas a minha mãe, eu ouvi a minha mãe a vida inteira dizendo: você quer ficar como eu? Você quer ficar como eu? Então você imagine o que criou na cabeça dessa menina. Sim. É literalmente uma distorção de imagem, onde você cria assim, olha, você vai ficar desse jeito que eu sou e esse jeito é ruim. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha uma besteira, a gente fala assim, olha, cuidado com a forma como você fala com o seu filho, mas isso significa o quê? O quanto que a gente está criando esse adulto de amanhã. Com coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer pequenos ajustes. Em vez da hora que seu filho fizer alguma coisa de errado e falar que feio, fala, filho, tá errado, não é assim. Por que feio? Não, mas também tem o oposto, né? Como a gente encontra aquela mãe com a criança que já é gordinha de base, e aí eu já vi isso na praia, por exemplo. Toma um sorvete, toma 2, toma 3, toma 4. Isso também é o erro. Permissividade. Permitiu tudo. Em nenhum momento você ouve, não, mas ele tá de férias. Ele pode comer o que ele quiser. Então, isso também tá errado. Então, a gente roda e cai na mesma coisa que é o meio do caminho. Sim. Né? Mas eu também... Como ter esse equilíbrio, Como ter esse equilíbrio. Eu já cansei de ver crianças... ou, por exemplo, no meu caso, que eu sou médica. Fica quieta, senão o médico vai te dar injeção. Sim. Já criou uma imagem pra criança
de que vai ser ruim, a experiência vai ser ruim. Médico chegou aqui, a criança já tá chorando, você não sabe nem porque ele tá chorando, mas por quê? Mamãe mas é porque você é médico. Não, é porque eu sou médico, colocar o branco já sai correndo. Mas então, isso aí é o que, então, isso é que vai gerar os distúrbios futuramente, né? Sim. Então, uma coisa agora, como a gente tava falando, o excesso, aquela moça. Isso é uma pessoa, veja bem isso, gente. Olha só, é uma mulher que chegou nisso. Então, assim, isso já é uma doença que leva ao treino muscular tão intenso, socorro, tão intenso, que virou isso. Sim. Né? Então, imagina assim, que beleza é essa? E isso tem um nome, é dismorfobia muscular, é esse excesso do treino, né? Então, e que para essa pessoa precisa mais, né? Cada vez aquilo mais, ali, mais, primeiro mais. Que também não é isso, é a vigoroxia. Desculpa, falei errado. Que é essa loucura por treino, mas que a gente também vê em pessoas de academia que não chegam nessa posição. Sim. Que isso aqui já é um excesso, provavelmente também ela até faça competições e tudo mais, mas que chegam nesse ponto absurdo, né? Agora, o que eu acho que é mais importante é que assim, o sofrimento, eu vi aqui uma frase assim, como eu me vejo no espelho. Então, o sofrimento, ele é proporcional ao que você se vê, sim, né? Se você tá sofrendo muito, o exagero é proporcional, né? Sim. Quanto mais o exagero, mais você vai se ver mais gorda ainda, como assim, aquela que se viu mais gorda ou menos gorda. Sim. Então, tudo depende do que você coloca na cabeça e o que aquilo repercute, como por exemplo eu ouço aqui, meu filho, a mãe, primeiro que é a mãe que fala, é aí que eu falo que vocês que estão criando adolescentes e tudo, então a mãe ouve assim, o meu filho tá com tanta acne que ele já não tá nem mais querendo ir na escola. Ele até podia dizer isso pra ela, mas era pra ela falar o quê pra ele? Mas meu filho, todo mundo tem acne, isso é da adolescência, faz parte, mas eu vou te levar num médico pra gente melhorar isso aí, pra você ficar mais legal. Então aí ele diz, eu já não tô querendo ir mais na escola. Então, assim, ela começou a alimentar ele. Sim. Ou seja, né? você vai lá e replica isso de que assim, realmente você tem que ter vergonha de ir pra escola pelo excesso de espinha. E não que você não possa, de repente, fazer um tratamento para amenizar, ok. Até porque, para alguns adolescentes, não só do ponto de vista estético, mas eu já vi, eu me lembro de alguns adolescentes que eu já atendi, que às vezes, de dormir, machucam o rosto, né? De tanta pústula, né? Chama que tem, por ficar no travesseiro. Então, alguém precisa de um tratamento? Claro, porque tem um excesso ali da própria espinha em si. Mas não que isso tenha que gerar um distúrbio de comportamento. Exato. Né? Então, não vou mais pra escola por causa disso. Não, e a mãe admitir que ele não tem que ir mesmo. Exato, porque realmente isso é um ponto de vergonha. Não, aí ele realmente, se ele achava assim, eu acho que eu tenho um problema... Então a mãe afirmou, ele vai ter certeza. Porque você tem um problema não, mesmo. Até porque a minha mãe, ela concordou com isso. Ela concordou com isso. Sim, sim. Então eu acho que é aí que tá o X da questão. Porque o que a gente estava falando também é que às vezes a pessoa faz ela tem esse tipo de comportamento, não é pra desagradar outra pessoa. Sim. Né? É porque ela não consegue se enxergar de outra maneira. Sim. Né? É aí que eu acho que as pessoas precisam entender que elas precisam de ajuda. Sim, né? Sim, sem dúvida. E não é vergonhoso você dizer que você precisa de uma ajuda. Né? Porque isso vai gerar as cirurgias sem fim, você se trancar em casa realmente, né? Você não sair mais. Quer ver, por exemplo... Dificuldade de relacionamento. Olha isso, gente. Se dá pra ter uma modelo na passarela assim. Tá pegando mais. Foi mais reto. É que é uma foto mais clara mesmo, ela tá de branco. É. Então uma tá de preto, a outra tá de branco. Então assim, veja, tá parecendo um osso, gente. Sim. Né? Então não dá pra você entender que isso seja uma pessoa bonita. Né? E muito menos saudável. Mas isso na época em que todo o pessoal de produção, ele achava que isso era o belo, né? O pessoal de desfile. Até que realmente agora entrou numa comissão que se impediu essas magrezas, porque as meninas de fato não comiam, as meninas desmaiavam. Então assim, mas isso não pode ser bonito. Você vê uma diferença de na passarela uma Gisele Bündchen e uma pessoa dessa? Sim, sim. Né? Mas assim, a pessoa se acha assim.
Esse que é o X da questão. Nós fizemos um evento há umas 2 semanas atrás e uma moça que estava ali pro bate-papo, a gente falando sobre vida saudável. Falando sobre vida saudável, ela mesma trouxe a experiência dela falando, ela é atriz, e falando do quanto que as agências a cobram pelo peso dela. É uma moça que você olhando, ela é magra, não é magérrima, ela é magra. Mas que as próprias agências muitas vezes não aceitam o casting dela porque ela tá gorda. E assim, isso ainda ocorre, apesar de toda a reformulação que eles estão tentando fazer, ainda ocorre. Né? Infelizmente. E o problema também de todo esse distúrbio é que isso acaba gerando, a pessoa vira escrava de uma disciplina. Sim. Então, por exemplo, ou é a dieta, como carregar seu necessaire para cima e para baixo, ou é o esporte, que ela tem que acordar 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã em qualquer lugar que ela tiver do mundo, mesmo com neve. Mesmo que ela durma uma. Mesmo que ela durma uma, mesmo que esteja nevando, eu cheguei de viagem, no lugar de eu dormir, eu vou, preciso mais treinar. Então, é isso que a gente está tentando pontuar aqui, que é como é que é? A ponta fora da curva, né? O ponto fora da curva. É isso que a gente tem que entender que tá errado. Que é aí que você tem que começar a observar que acho que eu vou ter que me cuidar. Acho que eu vou ter que me tratar. É aí que tá o X da questão. Sim. Né? Ó, a Fabiana que tava dizendo que ela desistiu da formação dela em educação física por causa disso. Por causa desses exageros e por causa dessa imagem. E isso é uma outra coisa. Mas dela ou do pessoal? Acho que dela, ela desistiu. Fabiana, é seu ou do pessoal que você via? Porque é igual uma outra coisa também. Nutricionista, eu tenho bastante contato com nutricionista, elas sempre brincam, né? Que elas têm que ser as mais magras da face da terra, porque elas são questionadas por causa disso. Como é que você me manda comer uma coisa para que eu emagreça, sendo que quem vai procurar desistiu do curso. Não, mas você desistiu do curso porque você via esse distúrbio nas pessoas que estavam no curso ou porque você sentia em você? Precisa dar tempo dela responder porque o pessoal digita. É que depois quem está assistindo no YouTube não entende nada porque a gente está lendo na tela. Demora um pouquinho. Ela sentia nela a cobrança. Então, mas isso é uma coisa interessante, né? Porque se sentia é porque alguma coisa ela não processava também, né? Sim. Não processava alguma coisa nela. E outra coisa que a gente vê muito assim, hoje, por exemplo, quando você tem irmãos, né? Você pode reparar, vamos imaginar, a gente tem uma loira que é sempre bonita, mas com aquele protótipo de burra, né? E tem a outra que é inteligente, mas não é tão bonita. Sim. Na verdade, as duas começam a ter o mesmo problema. Então, por exemplo, a inteligente não quer se expor para situações onde a beleza ela tá perdendo, né? E a burra também não quer se expor em diálogos que ela fique mal, sim, né? Então, assim, veja que isso vai sendo gerado da infância da pessoa, sim. Né? Agora, hoje eu acho que possa ter realmente um início na infância, mas eu acho que a mídia e o dia a dia ele estimula, você não acha isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aqueles que tiveram uma infância também boa, eu acho que eles podem desenvolver depois, né? Sem dúvida. A Ada acabou de falar, a Ada ela tem uma empresa no sul, em Florianópolis, né, Ada? De que faz alimentação saudável. Ela tá comentando, ela também é cobrada por isso, porque como é que ela faz? Ela vende uma alimentação saudável e ela também não tem um shape tão saudável quanto a alimentação que ela vende. Mas isso aí eu contei pra Vanessa, que eu tenho uma casa na praia e que uma senhora do meu prédio perguntou como que eu ia pra praia, se eu era dermatologista. Que absurdo. Aí eu dermatologista falei assim, toma mas sol. como? Eu não posso ir pra praia? Não, a senhora nunca podia estar aqui. Eu falei, mas por que eu não poderia estar aqui? Não, a senhora deveria estar aqui no horário que toda dermatologista tá. Aí eu falei, bom, então eu acordo às 7, venho pra praia, não tem ninguém. Às 10 horas, quando chega todo mundo, eu vou embora. Aí às 3 Socialização horas... zero. E aí às 3 horas, quando todo mundo vai embora, vai embora, eu venho pra tomar o sol. Então, sozinha. Com quem que eu vou conviver nessa praia? Sim. Né? Então ela tava indignada, porque eu tava na praia, num horário, e na hora que eu saí de bicicleta, ela ficou estarrecida. Como é que eu ia andar de bicicleta no sol?
Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de discernimento. Claro. Gente, passa o protetor solar, põe o boné, põe o óculos, vai andar 5 horas no sol. Sim. Mas a andada de bicicleta ali não é um esporte, é um lazer para ver o mar, sentir o vento. Sim, Né? sim. Gente, não é possível isso. Estar com as pessoas. Conversar, ler um livro. Claro, não quer dizer que você não tá com protetor solar, que você não tá com um chapéu, então, um óculos, é né? desse tipo de exagero que a gente está dizendo, mas assim, sabe que hoje eu queria muito que as pessoas realmente pensassem sobre isso, porque existe hoje questionários que podem ver isso. Então, eu acho que eu vou até deixar esse questionário com a Vanessa. Depois, se alguém achar que tá realmente indo por esse caminho, aí você podia passar. Ótimo. E as pessoas podiam... É um testezinho que você responde. Tá. E a pessoa podia chegar... se ela achar que realmente ela tá nesse distúrbio, aí realmente eu acho que tem que falar com você. Sim, sim, Né? sem dúvida. Porque a gente tá aqui para poder orientar e tudo bem se tiver também. Claro, Né? claro. O que eu ia dizer é que assim, gente, isso aqui é tão bizarro. Olha só. Olha como esta pessoa começou e como ela chegou, gente. Olha o nível. Olha o nível de loucura isso. Ela foi piorando a cada dia. Sim. Olha, aqui era o estado para mim, o estágio máximo. E aqui a coisa vai piorando, ó. Você vê? Aí chegou nesse ponto. É esse o cuidado que a gente tem que tomar. Você vê que aqui ela não consegue Sim. mais se ver. Aí ela já perdeu. Sim, há uma distorção ali de imagem, onde tem uma busca de um ideal. E ela é tão bonita, eu concordo. A primeira foto ela era bonita. Ela era bonita. Né? Naturalmente era bonita, né? Eu acho que a gente não tá de maneira nenhuma aqui porque as pessoas não possam se cuidar, não possam fazer procedimentos para melhorar. A gente tá falando do excesso, né? Desculpa. Não, de um excesso onde você não sabe nem aonde você quer chegar, né? Então você vai fazendo um procedimento em cima do outro, uma dieta em cima da outra e muda a cor do cabelo e faz um botox e faz isso. Tem preenchimento labial. Quantas mulheres você já viu de maneira até aquelas que tem a boca bonita, é isso que eu tô falando. Gente, não é que eu sou contra o preenchimento, eu adoro, mas assim, vamos preencher aqueles que precisam ser preenchidos. Sim. Né? Porque se uma pessoa tem uma boca, você tem uma boca ótima, se eu preencher, gente, vai distorcer isso. Então o bonito vai ficar feio. É isso que eu tô querendo dizer. Que eu sou super favorável a todos os procedimentos. Mas a gente definitivamente precisa ter a noção do que a gente vai fazer e do que a gente não vai fazer. Sim, né? sim. Então, às vezes eu fico congelou nossa imagem? Às vezes eu fico um pouco chateada, porque assim, que o paciente às vezes ele não tem essa noção, mas eu acho que o médico tinha que ter. Né? Então eu acho que às vezes ele fica bem, a gente não vai fazer. Sim. Aí uma coisa interessante que a doutora Juscelin, que é aquela que tem todo um estudo com... quem tiver interessado em ler bastante sobre isso, é Lindos de Morrer. É um livro pequenininho que ela fala, lá tem o teste, é bem legal. E ela diz uma coisa muito interessante, que é assim, se você receber um elogio e você ficar sem graça, a sua autoestima tá baixa. Agora, se você receber um elogio e ficar feliz e agradecer, você tá com uma boa autoestima. Então a gente já pode começar os testes amanhã. Sim. E ver como é que as meninas reagem, né? Porque realmente é como você se sente que você transparece, né? E eu costumo dizer que essa questão do elogio ela é interessante porque assim, no momento em que você recebe um elogio e você consegue suportá-lo, sustentá-lo, não só você demonstra a tua autoestima de que ela tá legal, mas de que você consegue olhar para outra pessoa e dizer assim, muito obrigado, né? Ou muito obrigada porque eu realmente sei que isso é bom, que eu tenho, é bonito, né? Eu me aceito. Eu me aceito desse jeito que eu sou, eu sei que isso é legal, que eu tenho. Não que a gente também não possa fazer o processo inverso, no sentido de também aceitar aquilo que a gente não tem de tão bom assim, mas e dando, obviamente, menos foco pra isso. A gente sempre fala, de repente você vê uma mulher que tem pouco seio, vamos dizer assim. O gatinho, vou mostrar do gatinho. Do gatinho. Ela tem uma outra foto do gatinho que é o máximo. Olha, outra coisa que pode acontecer também, aqui já tá... olha essa aqui que interessante, gente. É mais difícil de ocorrer. É mais difícil, mas é o gatinho. Opa.
Vai. Opa. O gatinho que se vê um leão. E a gordinha que tá... Olha a pose da gordinha. É, mega sexy. Mega sexy. Que olha como é que ela tá se vendo. Tudo bem que as imagens estão distorcidas, né? Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, esse é a reversa. Talvez tentando dar uma volta, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, e eu tenho estudado bastante em relação à beleza, é aquela coisa assim de você se aceitar como você é. Sabe aquela coisa que parece conversa de gente louca, mas você se abraçar e se amar você mesma? Sim. Você se olhar e se gostar do que você tá vendo no espelho, dar aquele aconchego pra você mesmo e se aceitar. Porque quando você começa a se aceitar, o universo ao redor, ele começa a aceitar você. Sim. E aí as coisas começam a girar numa outra frequência. Então, isso já está comprovado cientificamente por neurolinguística, neurociência. Então, quanto mais você começa a reproduzir isso, me sinto feia, sou feia, mais pior vai ficando. E aí é que eu acho que eu sou feia mesmo, eu acho que tô gorda mesmo, e aí o distúrbio vai. Chegando nos lugares, a gente já deu esse exemplo aqui. Esse eu acho o melhor de todos. Outros periscopes, porque às vezes essa que é a gordinha é a que é mais descolada, é a que é mais risonha, é a que brinca, né? E às vezes a gente esquece dessa possibilidade que, assim, tem uma leveza, né? E ela se dá bem à noite? Conta aí. Porque a maioria dessas gordinhas que são mais leves, na verdade, elas são bem mais leves do que muitas magrinhas, tá falhando, né, gente? Tá falhando um pouco. Aqui também falhou agora. Que estranho. Você é descolada, Fabiana? Parou agora de travar pra todo mundo? Tá um pouco ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se melhora. Melhorou? Vamos ver se melhorou aqui. Às vezes acontece, às vezes a transmissão não fica tão boa, às vezes pelo próprio aplicativo do Periscope, às vezes não é nem o wireless daqui, não é nem o Wi-Fi. Eu quero saber da gordinha. Joyce, né? Foi a Joyce que falou, se não me engano. Eu quero o retorno, Joyce. Quero saber como é que se a gordinha se dá bem. Se a gordinha se dá bem. A Joyce só brincou que a descolada era ela. Isso é bom. Essa leveza é importante que a gente tem, que a gente traga isso pra nossa vida, sabe? Às vezes você tem um menor peso, eu sempre falo isso. Quando ficar travando, bate na tela. Ah, legal. Ela passa o rodo. Isso é o que a gordinha passa o pega rodo, todas. Pega todas? Tô falando, gente. Eu tô falando cada vez mais, eu tô estudando esse assunto, porque eu tô chegando a uma conclusão que eu já falei inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes, assim, nessas vezes que eu falei, que eu digo pra vocês que isso é treino. E eu falei pra Vanessa que eu fiz um curso fora que é uma questão de treinar. Como você... É óbvio que se você tiver muito acima do peso e você estiver se sentindo realmente feio, vai ficar difícil. Mas assim, eu já falei, vamos valorizar os pontos positivos, né? Vamos... Olha a Joyce falando, a menina de dar inveja. Aí! Tá vendo? Tá vendo? É o que eu digo. Sabe por quê? Porque ela transparece uma coisa que é aquela coisa mais sexy. Sim. E é o que eu digo. E se a gente for partir por esse ponto dela passa o rodo, porque a atração que o cara tem não é pelo físico exatamente que vocês acham que ele tem. É pelo todo. É o que o chama, entendeu? Você sabia que eu tenho trabalhado no consultório com muitas das minhas pacientes? Eu sempre faço uma pergunta logo... É a luz que vem de dentro, como ela diz. É isso. Sem dúvida. Logo nas primeiras sessões, nos primeiros atendimentos, eu sempre pergunto: qual foi o seu menor peso? Qual foi o seu maior peso? Para que a gente possa chegar no seu melhor peso. Não é nem o menor e nem é o maior, mas é o melhor, é aquele com o qual você consegue ter vida social sem levar marmita,
É aquele com o qual você consegue fazer uma refeição, seja com os amigos ou com a família, sem ficar se preocupando tanto. Posso, não posso comer isso, não posso beber, não posso tomar uma taça de vinho. E é o peso do qual, que é o melhor para você, o que cai melhor no seu biotipo também. Eu já peguei muitas pacientes que às vezes eu abro a porta, eu abro a porta do meu consultório, principalmente quando vem uma paciente nova. Às vezes eu abro a porta do meu consultório, ela dá direto para a recepção, eu já consigo ver a recepção. Às vezes quando eu vejo aquela já dá o mulher, diagnóstico. Eu olho e falo assim, o que essa moça que poderia ser uma modelo tá me procurando? Qual será igual aquela que eu mostrei. Isso, né? Qual será o motivo? E quando elas começam a contar a história delas, na verdade é porque elas estão se vendo de uma maneira distorcida, gordas, quando não são. Quando às vezes eu bati os olhos e falei, e achei que era modelo, pelo biotipo, né? De tão magra que era. Então, existe essa questão de que, assim, qual que é o menor peso, qual que é o maior peso, mas assim, qual é o seu melhor peso, né? Qual pode ser o seu melhor peso, que é aquele que te liberta, né? O meu nome é Vanessa Tomazini, então que é aquele nome, aquele peso que vai te libertar de você conseguir ter vida social, de você conseguir estar com a família, com o namorado, conseguir viajar e experimentar. Tem uma pessoa que eu atendo que, assim, quando viaja, principalmente quando faz viagem para fora, mantém a dieta certinha. Gente, mas essa é muito chata. Essa é muito chata. Só que, assim, não se permite experimentar a culinária de um outro país, que não se permite muitas vezes. Assim, a gente conhece muito de um povo pela sua gastronomia, então você tem essa chance e acaba não se permitindo por medo, sabe, de engordar na viagem. Bom, você conhece alguém que viaja e não ganha alguns quilos? Eu sempre ganho. Sempre. Mas isso aí, mas não vê o caso isso agora, porque tipo, você tá numa viagem para passear, para se divertir, para aproveitar, sim. Né? E não para você pegar ser tão radical, sim, né? Não é isso. Mas o que a gente tá falando sempre... Joyce, eu ganho 2, 3 quilos fácil numa viagem. Perde, chega de... Bate aí na tela, Vanessa. Chega e isso simplesmente melhora. Melhora. Então, assim, isso não é o problema. Agora, aquilo que uma das meninas estava falando, que é a luz que vem de dentro, eu acho que é 2 pontos aqui. Um dele, falando, por exemplo, eu queria falar umas coisas aqui, ó. Como é que vocês começam a detectar se está havendo alguma coisa errada com vocês? Então, por exemplo, olha só. Sempre estou procurando falar de beleza. O tempo todo meu assunto gera em função de qualquer assunto, né? Ou a dieta, ou o peso, o cabelo, né? Mas eu tenho a tendência de voltar para esse tema. Eu me observo várias vezes a imagem. Eu me observo várias vezes, ou eu não gosto de ver o que vejo no espelho, né? Evito. Perco muito tempo escolhendo roupa. Todo mundo faz isso, né? Veja bem, gente. Todas tempo para escolher uma roupa é normal, mulher, né? Mas assim, eu tô dizendo, perder tempo a ponto de perder um compromisso importante, porque se perdeu, escolher não uma roupa. Não é só chegar atrasado, é perder o compromisso. É perder o compromisso que era importante. Sentir-se ansioso ou deprimido pela aparência, de começar a se sentir tristonho, não sair de casa, pela aparência. Sentir que não vale mais a pena viver porque tá ruim demais, porque eu sou horrorosa, por exemplo, né? Isso eu tenho um paciente que evita sair de dia, porque de dia se vê mais os detalhes. E aí só gosta de sair à noite, porque tem uma certa penumbra. Uma penumbra. Né? Busca insistentemente os tratamentos estéticos, a ponto de você dizer, no meu caso falar, não faça mais. Né? Eu tenho que falar, não quero fazer mais nada. Nunca fica satisfeito com nada, ainda tem isso. Além de fazer 350 mil tratamentos, ainda não está satisfeito, nunca com o resultado final. Está sempre ligado na melhor aparência. A dele nunca é a boa, né? Sempre ele vai procurar alguma coisa que ainda é melhor ainda, né? Que mais isso aí? Então, e desses itens, se vocês tem muitos outros, mas isso é uma coisa meio genérica, né? Então, se vocês acharem que vocês estão preenchendo alguns desses itens, 3, 4 ou 5, eu acho que é a hora de começar a tentar se cuidar, né?
de poder ver que assim não é bom, porque se você preenche todos esses itens, significa ou que alguns você também, ou né? alguns, que você passa grande parte da sua vida, do seu dia, pensando só sobre isso, sobre essa aparência e as outras coisas da vida. Não que a gente não possa cuidar da aparência, acho que a gente não só pode como deve, mas não como se isso é a única coisa que você tem na sua vida, porque na verdade não é. A gente tem muitas outras coisas que são importantes, como um sorriso, bem-estar, bom, mas não é tudo, né? E não é o que fica também, né? Não, e eu já te falei do estudo que teve nos Estados Unidos a respeito do sorriso, o quanto que sorrir produz inúmeras substâncias químicas que vão liberando esses neurotransmissores que realmente vão embelezando sobre isso. Sobre o sorriso, sobre o poder do sorriso, Sim. sobre as pessoas. Então, assim, isso é uma outra coisa. Agora, eu acho também que as pessoas tinham que ficar atentas, às vezes, ao que os outros falam, as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Por exemplo, se todo mundo começar a falar, você está exagerando, você está muito magra, ou você está exagerando com essa dieta. Ou você só fala da dieta. Você só fala da dieta. A primeira pessoa que apita é a mãe. Você não tá bonita. Então, assim, eu acho que é a hora de você começar a ficar antenada que há alguma coisa de errado com você. Que talvez tenha algum exagero aí. Talvez algum exagero. Então, o que a gente quer, na verdade, é modelar isso, né? Para você conseguir chegar exatamente no meio. Porque essa busca incessante pela beleza, ela não vai te levar a lugar nenhum. E ela cobra também, desculpe, José, ela cobra um preço muito alto, que é o do sofrimento diário. De você o tempo inteiro estar pensando a respeito dessa aparência, estar se olhando o tempo inteiro no espelho, não estar gostando daquilo que você está vendo e ficar cada vez mais procurando alguma forma de poder suprir isso aonde essa forma não vai acontecer. Mas a doutora Jocelyn, ela diz uma coisa muito interessante. Esse sofrimento é tão grande que as pessoas preferem morrer. Sim. É uma morte em busca, assim, tipo, você sofre tanto e à medida que você está sofrendo, como você não chega a lugar nenhum, então é preferível morrer. Sim. Então, assim, esse já é o ponto mais grave de todos, né? Claro. Esse já é o ponto máximo onde você tem realmente o exagero. Sim. É o fim. Então, é a hora das pessoas repensarem sobre isso. Sim. É o que eu falei, nunca se fez tanta academia. Repara, perto de vocês, o que mais tem agora é academia. Personal trainer é o cara mais... Não sou contra, hein, gente? Adoro. É o cara que mais tem todo mundo vira personal em 1 minuto. Dieta, todo mundo fazendo dieta, todo mundo vendendo coisas naturais, de qualquer maneira. Então, assim, calma lá, né? Sim. Vamos ter o intuito, que é o ganho de saúde, ele é pouco falado, na verdade, né? Fazer tudo isso como ganho de saúde, pensando, e falo isso muito para meus pacientes, às vezes uma mudança alimentar que você vai fazer não é só algo que você tem que pensar para hoje, é para 20, 30 anos, o quanto que aquilo vai te trazer de ganho para sua saúde, para sua vida. Então, assim, pessoal, não sei falar para vocês por que tá travando tanto. Então, não é só ver o efeito imediato. Eu nunca vou me esquecer, eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma grande amiga que ela postou no Instagram uma foto que ela tinha ganho um kefir, que é um probiótico, né, pra cuidar na casa dela, e aí ela colocou uma foto do iogurte, que o primeiro iogurte que tinha saído do kefir dela, e aí um monte de gente a procurou. Nossa, que legal, kefir emagrece? Tipo, mas aqui a pergunta é, eu dou uma vitamina pro cabelo, engorda? Engorda. Tipo, mas o cabelo pode cair todo, entendeu? Mas se não engordar, tudo bem. Então, assim, as pessoas esquecem, assim, e a questão da saúde, ou isso faz mal, não faz, né? Cresce o cabelo, não cresce? Não, mas a questão é se engorda. Então, assim, pra quê? Querem um milagre, sem sombra de dúvida. Não existe milagre. Na verdade,
não tem como você ter um corpo saudável se você não investir nele. Se dentro não estiver bom, né? E se dentro também não estiver bom. E também, se não dentro, que eu também digo, são emoções. Sim. Obviamente que nós não estamos no mosteiro, né? Claro. Que nada acontece, mas eu tô falando o seguinte: se os sentimentos não forem bons, né? Se o que você sente não for uma coisa boa, não dá pra ser bonito também. Sim, não tem como. Porque as pessoas acham que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu volto a dizer que eu tenho um paciente que ele saiu com uma menina que ela era simplesmente maravilhosa, de beleza física. Ele me descreveu assim: doutora, ela era lindíssima, ela era uma boneca, como se fosse um desenho. Quando eu fui buscar ela em casa, eu não acreditava que eu tava levando aquela menina pra almoçar. Eu falei, mas todo e aí? Feliz, todo feliz. Ele disse que em meia hora de almoço, ele tinha vontade de devolver a menina. Porque a menina não dava uma risada, ela não tinha papo, ela era só uma boneca linda. Sim. Pra guardar, né? E aí ele falou assim, eu falei, o que você fez com ela? Eu não vi a hora de encerrar o meu almoço e devolver esta moça em casa. Então, pra você ver. Como ele descreveu, era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto. E ele simplesmente não via a hora de devolver essa mulher em casa. Eu falei, e aí? Devolvi e nunca mais liguei pra ela. Então, é isso que eu falo. Então, não necessariamente as mulheres mais lindas e maravilhosas são aquelas que realmente causam tanto impacto. Né? É isso que a gente tem que ver para as pessoas se retomarem. Cada vez mais, né? E isso tem ficado cada vez mais para trás, né? Não é só daquilo que você tem de bonito, mas assim, como é que você é como pessoa, né? Mas isso faz a diferença. Essa é a gordinha do rodo, você entendeu? Essa é a gordinha que a Joyce falou. Sim. Então, é assim, homem vale também... Sem dúvida, vale. Sem dúvida. Eu tenho vários pacientes aqui que são ficcionados por buraco de acne. Então ele acha que aquele buraco de acne é uma coisa horrorosa. Então assim, ele não tem tantos buracos como ele fala que ele tem, mas ele diz que ele é horroroso. Ele não sai de dia, ele passa corretivo, né? Então assim, eu tenho vários pacientes que passam corretivo para esconder alguma coisa que não existe na verdade. Sim. Com certeza, né? E ficam como se fosse um cachorro, né? Correndo atrás do rabo, porque é só isso que importa, é só o buraquinho que importa, né? Às vezes, não vi quem colocou, às vezes a pessoa é tão bonita que fica feia, né? Mais ou menos isso. Mas o tal do fica feia é porque ela é insonsa, eu já ouvi várias vezes falar isso, né? Que a pessoa, ou ela é insonsa, ou ela... Como aquela pessoa que eu te mostrei. Ela eu vou mostrar uma foto pra Vanessa que ela falou assim, nossa, que mulher linda. Eu falei, mas ela tem um comportamento totalmente distorcido. Então o que acontece? Ela não consegue ficar com ninguém porque assim, aquela beleza ela se desfaz numa primeira conversa. Sim. Então aquela pessoa, que todo mundo já viu isso, que larga aquela mulher linda, maravilhosa e fica com uma pessoa normal. Sim. Você fala, como ele largou aquela deusa pra ficar com uma pessoa normal? Sim. Agora, outra coisa que a doutora Jocelyn fala bastante no livro dela, e eu queria muito que as meninas fizessem isso hoje, praticassem isso, sabe? Realmente praticasse a coisa de olha bem para esse espelho e vamos ver o que você vê de bonito. Porque se você não vê nada, aí já pode marcar a consulta direta. Temos um problema. Eu brinco que se você olhar no espelho e não achar pelo menos de 3 a 4 itens em você como um todo, que você diga, não, isso que eu tenho é bonito, pode me ligar na hora. Liga na hora, consulta de emergência. Consulta de emergência, porque é alguma coisa que não tá legal. Então esse era um exercício que eu queria que elas fizessem, do tipo assim, vamos observar as coisas que eu tenho de bonito, né? E eu já disse, é o cabelo que é o mais bonito? Vamos valorizar o cabelo, né? Não é o cabelo? Vamos no cabeleireiro. Sim. E aí a gente vai arrumando. Sim. Mas assim, alguma coisa você tem que valorizar. E também que a gente fizesse o teste do elogio. Adri, pode me ligar. Eu vi o que você escreveu. O que ela escreveu? Adriane, eu vou te ligar, Adri. Pode me ligar, então. Então já é SOS. SOS. Mas eu acho que a hora de resolver é essa. Não tem problema achar que tá errado ou que tá com algum disco. Porque às vezes até a gente tem, né? Sim. Às vezes até a gente fala assim, eu não tô tão bem assim. Eu vejo que às vezes aqui no meu consultório, eu falo com a minha esteticista assim, eu quero te mostrar uma coisa. Aí outro dia ela falou assim,
doutora, mas é uma coisa que só nós duas estamos vendo, né? Entendeu? Porque você vê que como a gente mexe com isso o dia inteiro, Sim. a gente já fica no detalhe do detalhe. Claro, eu às vezes mostro uma coisa pra ela e falo assim, mas só nós duas estamos vendo. Eu tô vendo, mas não conta pra ninguém, porque ninguém vai ver. Então assim, a gente também vai entrando nisso. Claro. Né? Então é legal a gente se policiar. Acho que um teste bacana é aquele que ela deu, do elogio. Se você não conseguir agradecer, como que você falou aquela parte bonita, como é essa pessoa te elogiar? De você poder falar um obrigado e conseguir sustentar isso. Sustentar. Né? Poder sustentar esse elogio de que obrigada, né? Eu sou mesmo. Uma outra coisa, que eu sempre dou risada quando eu escuto isso. Nossa, como você tá bonita hoje, né? Eu já acho que esse tipo de elogio, eu acho a maior sacanagem. Porque é hoje que eu tô bonita, não quer dizer que eu sou bonita. Eu sempre pego por aí. Mas é modo de dizer. Eu sei que é modo de dizer, mas eu sempre brinco. Toda vez que alguém fala pra mim, você tá bonita hoje, eu falo, aí os outros dias não, né? Mas eu sempre brinco com isso. Mas às vezes da própria mulher, e não só o homem, de poder falar assim, obrigada, é porque hoje eu tô com uma roupa preta, sabe? Preta emagrece. Não, mas aí nós temos... Fica justificando, Não, mas aí nós temos um problema, que aí você me ajuda, é por que as mulheres são assim. Por exemplo, eu quero a explicação científica da coisa. Por que as mulheres são assim, né? Você vê, um cara encontra corpo, primeiro que ele não vai falar que ele tá bonito. Ele tá bem, hein, cara? Tá tudo ótimo. Agora, repara, uma mulher falar pra outra bonita, ela fala, não sei não. Já, isso aí é alguma coisa, eu devo estar horrorosa. Olha a leitura. Sim. Eu devo estar horrorosa e ela tá me pegando nesse ponto. Por que isso acontece? Eu acho que é justamente por essa ideologia, na verdade. Oi, caiu. Hoje, voltemos. Eu não sei o que aconteceu com o próprio aplicativo do Periscope, que tá horroroso, tá muito ruim, tá travando demais hoje. Eu não sei o que aconteceu. Teve uma transmissão que eu fiz, eu acho que foi em março desse ano, que também tava assim, horrível. Hoje travou demais, né? Travou demais. Eu espero que quando fizer o recolhimento da imagem no final pra jogar no YouTube, não fique tão ruim assim. Espero, porque foi tão legal o assunto de hoje, né? Pra ficar com uma qualidade legal. Depois eu junto os vídeos, então quem for assistir no YouTube vai assistir de uma vez só, não vai ter essa paradinha aí de 2-3 minutinhos que a gente teve enquanto reiniciava o aplicativo. Vamos ver se agora fica melhor. De qualquer maneira, tá dando tempo das pessoas entrarem aí de novo. De qualquer forma, o que nós estávamos falando dos questionários que nós tínhamos falado agora há pouco. Quem quiser, mostra esse livro, eu acho legal. O livro que eu acho que quem tiver interessado pode ler é ver esse daqui, ó. Lindos de Morrer. Ele é bem legal e no finalzinho a gente tem um questionário aqui que eu acho bem legal, que ele é por número, né? Então, por exemplo, como você está se sentindo, a sua aparência nas últimas 4 semanas? Por favor, leia cada questão, responda de acordo com a legenda abaixo. 1 é nunca, raramente, às vezes, é um testezinho. Sentir-se entediado faz você se preocupar com a sua forma física? Aí você nunca sentiu isso, sente sempre. Então isso é um negócio bem legal. Ou vocês compram esse livrinho, que é super fininho para ler, ou eu posso te mandar e as pessoas escaneiam. Se vocês quiserem, a Ju vai me passar o questionário e aí eu mando para vocês por e-mail. E aí no final dá uma nota, né? Se for igual ou menor que 100, sua preocupação com o corpo não é patológica. Entre 100 e tanto é um transtorno. Acima de 167, emergência. 192. Tem que ligar rápido, né? Tem que resolver rápido. A gente tá brincando, mas é uma forma de conseguir incentivar vocês de que assim, é uma dificuldade, tem tratamento para isso e a vida pode ser melhor quando você cuida de uma dificuldade em vez de ficar sofrendo muitas vezes de maneira bem silenciosa. Né? Não, e que na verdade a gente tá tentando meio de um humor que vocês entendam que isso possa acontecer, porque isso vai levar a uma anorexia, a uma bulimia, e assim, recentemente eu tenho uma amiga que é psicóloga que está atendendo uma menina anoréxica no hospital, porque a menina não come nem mais com a sonda. Ou seja... E a menina só tem 18 anos.
Então, assim, é impressionante porque ela diz, eu tenho uma tristeza porque eu não consegui descobrir o que levou essa menina tão linda a isso, né? Então, assim, é importante saber que isso pode levar a realmente a doenças muito graves. Sim. E é muito triste, exatamente isso, Fabiana. É muito triste. É muito triste. E isso ocorre com mais frequência do que a gente imagina, tanto é que o próprio ambulatório do Hospital das Clínicas, o Ambulim, eles têm um programa de cuidados e de tratamento de distúrbios alimentares, e é impressionante cada vez que você vai ali de ver a quantidade de meninas. Com isso, né? Tem meninos também, mas numa incidência um pouquinho menor, ali internadas em quase óbito. Justamente e você sabe isso. uma outra coisa que eu vejo muito aqui no meu consultório? É que quando você entra nesse processo, você não consegue ver, triar o que é errado ou não. Então, por exemplo, eu atendi uma vez uma moça que era maravilhosa e que foi numa pessoa e que deu medicamentos para ela muito assim, bola e tudo mais. E aí eu falei assim, mas você sabe que isso é perigoso? Não, eu sei, mas você quer tomar? Não, eu quero tomar. Eu falei, mas você tem um problema de fígado, como é que vai ser? Ah, doutora, não tem problema, eu quero ficar linda. Eu falei, bom, mas aí de repente quando você acabar de tomar tudo, você morre, vão dizer no caixão, morreu tão linda, e ninguém nem vai ver isso. Aí ela ouviu essa frase, ela parou e falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Isso pode me matar? Isso pode me matar? Eu falei, pode, porque você tem um problema de fígado e o que você está tomando são coisas que vão passar pelo seu fígado. Então parece que em 5 minutos caiu a ficha que ela poderia realmente morrer. Então isso é importante. Essa questão da aparência de a qualquer preço e a qualquer custo, né? Não importa, o que tem é com qualquer preço e não é. Né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla assim, do que é ser saudável, da aquisição de saúde, do bem-estar, de você estar bem, de você estar feliz. Mesmo que você diga, mas hoje eu não consigo ser feliz com o corpo que eu tenho. Tudo bem, talvez você tenha que aprender a ser feliz com o corpo que você tem. Né? Quando eu digo isso, a gente não está fazendo apologia à obesidade de maneira nenhuma. A gente está, na verdade, falando de ser saudável e de poder procurar, volto a dizer, o seu melhor peso, que não quer dizer que é o maior e nem o menor, mas é aquele que se ajusta à sua vida, que você fica bem. E isso está sendo cada vez mais deixado para trás. Não, e outra coisa é assim, e tudo bem, você não está bem no corpo que você tem, mas você calmamente, é isso que a gente quer, vai para sua academia, vai para o seu endócrino, vai para sua dieta, mas isso dentro de um padrão. Eu não estou feliz, eu acho justo que você procure uma solução para uma mudança para o seu visual, porque você quer entrar naquela calça, naquela coisa. Então eu acho legal que você procure isso, mas o que a gente quer que você procure é de forma mais equilibrada, né? Mais consciente, mais equilibrada. E ok, vamos fazer tudo isso tentando chegar naquilo que lhe agrade, mas como diz a Vanessa, não necessariamente uma pessoa que é enorme, eu sou uma pessoa pequena. Então, logo, eu nunca vou poder me imaginar grande, porque eu tenho uma ossatura pequena, né? Então, às vezes as mulheres são grandes de ossos, com tórax, com tudo, e assim, e nunca vão ser magras. E eu me lembro que há muitos anos atrás eu sempre tive um pouco mais de perna. E eu sempre queria ter uma perna magra. Até que um dia um personal falou pra mim assim, mas por que você não deixa esta perna a mais bonita, já que ela nunca vai ser magra porque ela foi feita dessa maneira? Eu falei, você sabe que eu não tinha pensado nisso? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Desse dia em diante, eu comecei a fazer o que ele falou, que é realmente tentar investir um pouco mais e deixar esta perna que eu tenho melhor. Bonita. E pronto. E porque assim, ela nunca vai ser magra. Porque a genética dela é uma perna maior. Né? E aí pronto, tentar fazer do limão a limonada. É isso. Que é o que faz a diferença. É como buscar a sua melhor versão. Né? E que quer dizer o quê? Aquela que encaixa bem, que você aprende também. A gordinha do outro. Aquela história essa. É a gordinha que encanta, né? Porque lida bem com seus atributos, faz deles algo que chama a atenção e não fica escondendo também. E tá leve, ela tá livre. Ela tá totalmente livre, leve. Aquele peso, a gordura dela ou não a impacta. De modo que ela consegue dar risada, fazer tudo, porque tá tudo bem. Tem leveza. Tem leveza. Realmente tem leveza. Certo, meus amores? Bom, para quem quiser o questionário,
me manda um e-mail. Meu e-mail é vanessatomazini@uol.com.br. Eu também amei, Fabiana. É Fabiana, tá certo. O telefone da clínica aqui, da Josiane. Da clínica é 5506-4991 e o e-mail é clínica.recepicão, que é assim que escreve, @uol.com.br. Isso mesmo, Fabiana, colocou certinho na tela, obrigada. É isso aí. Quem quiser entrar em contato comigo, o telefone é 11 99945 1265, tá bom? Dá pra falar por WhatsApp, pra marcar consulta, quem tiver interesse, combinado? Bom, daqui a um mês nos vemos de novo. Isso. Daqui a pouco eu vou olhar na agenda pra ver a data que eu não vi, que hoje cheguei E aqui. vamos fazer uma cobrança das meninas? É o teste do elogio. Exato. Nós vamos cobrar na próxima. Como é que as Isso. meninas se comportaram? Se elas se responderam bem? Como é que ficou? Combinado? A gente vai cobrar de vocês pra saber como é que é. Eu concordo com você, Ada. Geralmente quem se ama transparece. É real. Isso vai então até vamos pra colocar pele. em prática, gente? Né? Vamos colocar em prática essa situação? Mais um motivo. Certo? Foi ótimo. Adoro quando vocês participam, como vocês participaram hoje. Denise, Joyce, Tatá. Eu vi que a Letícia Brantes entrou, viu? Eu só não falei na hora pra não cortar a Jo. Oi, Érica, Fabiana. Quem mais estava por aqui que eu vi bastante? Agora não tá aparecendo. Obrigada. Eu também acho que a gente forma uma ótima dupla, viu? Olha, cada vez mais os periscopos estão ficando mais gostosos, né? A gente vai cada vez a gente vai conhecendo mais o profissional que tá do nosso lado, a gente vai ficando com mais. Mas nós vamos deixar agora nós vamos deixar lições de casa. Lições de casa, pra gente cobrar no próximo. Nani, você é do Lucas de Pedra. Olha, eu não tinha visto. Ada, você já me chamou pra Florianópolis, tô te chamando pra vir pra São Paulo. Demorou, viu? Demorou pra vir. Certo, meus amores? Uma ótima noite pra vocês. Quem falou que quer conhecer a gente? Foi a Ada, que mora em Florianópolis. Sim. Eli do Texas. Eli, eu vi quando você escreveu que só se acha linda de luz apagada, viu? Não pensa que eu não li quando você escreveu isso. Pode parar. Não sei se você tinha reparado. Foi ela? Ela tinha escrito isso. Eli, ela tá no Texas? É. Eli, nós vamos ter que resolver esse problema via Skype. Via Skype. Porque a coisa não pode acontecer isso. Via Skype. Você é linda de qualquer jeito, Eli. Com certeza, com certeza. O nosso olhar sobre nós é o que faz a maior diferença. Viu? Um beijo pra vocês. Boa noite. Amanhã o vídeo já estará no YouTube, tá bom? E daqui um mês, mais ou menos, hoje é dia 19, eu sempre aviso pelo Instagram pra vocês, a doutora Josiane também coloca no Instagram dela. Pra quem não tem o Instagram da doutora Josiane, tudo junto, doutora Josiane Quental, Josiane com N, com tá? Z. E com Z. E o meu é Tomazini_Vanessa, tá bom? Boa noite, beijo, meninas. Boa noite, até a próxima. Mais. Tchau, tchau.